Estou muito feliz pelo chamado aí para essa missão da nossa estimada presidente. E o texto para a nossa reflexão está em Filipenses, capítulo 4, verso 13. É um texto muito conhecido, é muito usado, às vezes, em, nas residências. Eu já vi até num sítio que eu fui, as pessoas têm o hábito até de colocar, às vezes, aqueles plásticos nos veículos. Filipenses, capítulo 4, verso 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? É um texto autodidático, muito profundo, e ele tem uma abrangência, por se tratar da palavra de Deus, ele tem uma abrangência física e espiritual. Ele tem uma abrangência física e espiritual. E a esse respeito, e a esse respeito, eu posso deixar aqui de falar que quando eu estava orando por esse culto, né, que a nossa irmã convidou, e eu senti no meu coração que o Senhor, ele mostrou que nesta ceia, que toda ceia tem um propósito, a ceia não é uma liturgia qualquer, né? Um rito comum. Toda ceia é uma nova experiência com o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, ele opera na nossa vida espiritual e na nossa vida física também. E o Senhor deu essa revelação, que quando nós ceiarmos, participarmos dessa ceia, o Senhor vai renovar a nossa força física e espiritual. Né? E a palavra diz que tudo é possível ao que crê. E nós estamos aqui firmados na palavra. Então vamos guardar essa revelação do Senhor, que nesta tarde o Senhor ele vai fortalecer a nossa vida, todos nós aqui, física e espiritual, e ele tem poder também. Nós cremos num Deus que tem poder até para alcançar as nossas intenções. E algum dos nossos que não estão aqui puderam participar, ou algum ente querido, alguém que também as nossas preocupações estão voltadas. Se nós cremos, o Senhor tem esse poder. E voltando aqui ao texto, quando Paulo ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está falando, obviamente, do Senhor Jesus Cristo, porque o conhecimento, a experiência, tudo aquilo que estava relacionado à parte racional, à razão cultural, peculiarmente ele, Paulo, né? Uma pessoa muito inteligente. Os gregos, eles veneram o apóstolo Paulo, somente os ortodoxos. Quando eu fui advogado, há muitos anos atrás, eu fui advogado de uns gregos. Gregos mesmo, que vieram para o Espírito Santo da Grécia, muito trabalhadores, e ele sempre comentava comigo, olha, o apóstolo Paulo na Grécia sempre foi muito respeitado, porque era um homem muito inteligente e uma pessoa assim, era uma sumidade em termos de conhecimento. Mas a parte espiritual ele não tinha. Tanto que não tem que ele mesmo vai confessar isso. Ele mesmo confessa, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele chega ao ponto de dizer que ele tinha morrido. Né? Morri. Se eu morri, quando ele tem uma experiência de salvação com Cristo, ele diz: morri e eu não vivo mais, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, a partir daquele momento, ele passa a desenvolver, a desempenhar um chamado, a missão que Deus tinha para ele.
Porque Deus tem uma missão, Deus tem um plano, Deus tem um projeto para toda criatura humana. Né? Toda criatura humana, Deus tem um plano, um projeto. Daí a importância, principalmente nós nesse grupo, e a esse respeito, a Anamel tem feito um trabalho muito importante, maravilhoso, um testemunho, né, de se valer dessa associação e onde nós trabalhamos, onde nós atuamos, no nosso meio que nós convivemos, para testemunhar que Jesus Cristo é o Salvador e a Ele toda a honra, toda a glória para todo sempre, que Ele voltará para nos buscar. E quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aqui era mais uma experiência que ele teve de prisão. Ele foi preso 3 vezes, né? Injustamente. Sofreu, passou por 3 prisões. Poderia até ter se revoltado, se rebelado. Aquilo que é natural para todos nós no momento de fragilidade, de adversidade. Mas não, muito pelo contrário. A impressão que nós temos, quanto mais ele era aprovado, mais ele cria, mais ele acreditava, mas ele estava convicto naquilo que o Espírito Santo de Deus havia realizado na vida dele. Então, quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está falando simplesmente de um fato isolado. É que o texto realmente é muito bonito, né? Muito forte. E aqui é importante mencionar, e ele entendia muito bem disso, de hermenêutica, né? Ele era um mestre em hermenêutica, interpretações, a conjugação de determinados fatos, não diante de algo isolado, como, por exemplo, lá no Areópago, aquela passagem também muito, muito linda, muito maravilhosa. Mas quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, em se tratando de fortalecimento físico e espiritual, não era só físico. Ele estava fraco. Ah, eu estou fraco, estou debilitado, eu estou preso, eu estou aqui recluso injustamente, né, e minhas forças estão acabando. Não, não era só essa parte, que nós sabemos que é comum a essa circunstância de reclusão. Mas ele, ele fala daquilo que era espiritual, por quê? Porque o espiritual, meus irmãos, quem crê em Jesus como seu Salvador, deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida, sempre o espiritual vai governar o espiritual. E o espiritual vai governar também aquilo que é material. Então, quando ele repetindo aqui esse texto, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que o fortalece, nós só podemos falar com convicção, expressar do nosso coração essa oração se nós lermos o verso 12. Se nós não lermos o verso 12, nós não podemos falar o verso 13. Por isso que não é isolado. Né? Então, o verso 12 diz assim, eu sei estar abatido, sei também ter em abundância, em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, só podemos expressar com o coração sincero, crendo nesse Jesus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, unigênito de Deus, Filho de Deus, que voltará para buscar a sua igreja, que podemos todas as coisas nele, que nos fortalece, se nós lermos o verso 12. Se nós não lermos o verso 12, ele cai naquela interpretação isolada e muitas vezes equivocada. E nós glorificamos ao Senhor Deus
assim como ele, né? Assim como ele. Porque hoje, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos e somos libertos pelo poder do sangue de Jesus. É um poder que liberta e liberta mesmo, física e espiritualmente. Não é verdade? E, como somos libertos, não temos receio. Tenho certeza que se cada um de nós aqui fôssemos contar as experiências de vida, né, desses anos todos, eu sempre falo com os jovens, né, que se aproximam de mim, eu sempre falo assim para eles, olha, tira um tempinho assim, pega uma pessoa que serve ao Senhor, experiente, pede para ela contar 15 minutinhos de uma parte da história da vida dela, algumas experiências com o Senhor. Então, nós que estamos aqui, certamente com inúmeras, ricas experiências, nós podemos dizer, né? Sei estar abatido, sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E para findar, eu gostaria, se os irmãos da presidente me permitissem, todos, que nós pudéssemos ler esses dois versículos juntos, em coro, no mesmo coro. Se não der microfonia, os irmãos podem também ler aí, sem, né, se puder, os microfones, e nós vamos ler juntos e durante a ceia, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos dará esse grande renovo de fortalecimento físico e espiritual nesta. Podemos ler? Sim. Então, 12, hein? Juntos. Sei estar abatido. Sei. E sei também ter abundância. Sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Em todas maneiras e em todas as coisas. Estou instruído. Sou instruído. Foi instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter fartura quanto a ter como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Quanto ter abundância. Como a padecer necessidade. Agora forte, hein? Firme, todos nós com a força, né? Nossa força espiritual. Posso todas as coisas Aquele que me fortalece. que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus. Amém. Glória a Jesus.